Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre o livro Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Esse livro foi lançado entre 1871 e 1872 na forma de capítulos, como a gente conhece os folhetins do romantismo, lembra? Então, esse livro foi lançado assim, cada capítulo em uma edição, ao longo de 1 ano e pouco, 2 anos, pelo autor irlandês Sheridan Le Fanu. Também é interessante pensar que esse é um livro curto, da mesma forma que aqueles livros do romantismo, que eles eram alongados ou diminuídos conforme o público ia gostando da história que ia sendo publicada, mais ou menos como acontece hoje com as séries ou com as novelas da TV. Carmilla, na verdade, é um livro bem curto, ele tem 100 e poucas páginas, e é uma história que anda bem rápido na leitura. Esse livro é bastante importante porque ele é o primeiro livro, a primeira história que a gente tem que vai tratar de vampiros. E a gente sabe que ele inspira o também irlandês Bram Stoker a escrever o Drácula alguns anos depois. Nós temos nesse livro essencialmente um relato. A gente vai ter uma introdução feita por uma pessoa que colhe esse relato em relação a essa aparição dessa vampira e vai colocar o texto que seria praticamente inteiro desse relato no livro, e esses são os capítulos que a gente vai ter. Então, esse relato é escrito pela Laura, que é quem foi atingida diretamente por essa vampira, e ela vai contar esse relato em primeira pessoa. Na verdade, é interessante pensar que é um livro que é um relato, mas daria quase para dizer que ele é uma narrativa como uma carta, porque parece muito uma grande carta, já que essa pessoa da introdução disse que pediu para Laura contar como foi essa experiência. E dá para perceber que a Laura vai contando em primeira pessoa e explicando as coisas. Então parece muito o formato de uma carta grande que ela vai mandar para essa pessoa que pediu esse relato. Nós também temos na história o pai da Laura, e os dois formam uma família, não sei se tão rica, mas aparentemente de muito prestígio, porque moram num castelo, numa grande casa, num lugar muito bonito e muito elitizado, parece, da Áustria, mas eles são irlandeses. Tanto que ela vai falar muito sobre a questão do idioma, que a governanta da casa fala alguma coisa de francês, fala um pouco de inglês, todo mundo fala um pouco de alemão, fica um pouco na dúvida de qual idioma eles usam o tempo todo. Mas é para dar a entender que efetivamente é uma família que não é dali e vai morar na Áustria. Isso acontece porque a falecida mãe da Laura aparentemente tinha parentes na Áustria ou era austríaca, isso não fica bem claro no livro. E a Laura é bastante jovem, saindo da adolescência para a vida adulta, e nós temos a chegada abrupta de uma pessoa que vem do nada, que cai a sua carruagem, e na carruagem está a sua filha que está doente. E aparentemente a filha teria mais ou menos a mesma idade de Laura, talvez um pouco mais. E essa mulher, sem dizer direito quem ela é, de onde ela vem ou para onde ela está indo, pede que a família, que a Laura e o seu pai, abriguem a sua filha durante algum tempo, até que ela possa ir até um lugar onde ela precisa ir com urgência e depois possa voltar para buscar a filha. E eles aceitam. Isso tira um pouco da credibilidade mesmo da história, porque fica difícil acreditar como isso aconteceria, ao mesmo tempo que reforça algo que é bastante falado durante o livro, dessa sedução que essa vampira consegue inspirar. Tanto que logo depois, tanto o pai quanto a filha, em alguns momentos parecem se arrepender um pouco de abrigar uma desconhecida. E a gente percebe o quanto essa desconhecida é sedutora. Laura e Carmilla se aproximam demais. E é por isso que muita gente tem tratado o livro como um romance sáfico, um romance entre mulheres. Sim e não, não fica nada muito claro exatamente do que acontece ou não acontece entre elas. Elas têm uma relação muito forte, mas não tem como dizer, ainda mais para os parâmetros de agora, se elas tiveram alguma coisa. E eu não sei nem se para os parâmetros da época seria possível dizer que é esse tipo de romance. Por mais que ele seja um pouquinho posterior ao Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, ainda assim eu acho que não é bem um tema que o pessoal trate com muita frequência. E quando trata, tanto aqui no Carmilla quanto no Retrato de Dorian Gray,
Os dois tratam de uma maneira um pouco velada, que por mais que para a época tenha sido chocante, para a gente não parece tão evidente o que aconteceu. Mas talvez possa ser que na época tenha ficado muito evidente do que se tratava e tenha sido um choque, como foi o Retrato de Dorian Gray. E no relato da Laura nós vamos ter todos aqueles aspectos que são típicos do que a gente tem hoje de vampirismo, de histórias de vampiro, que inclusive a gente vê muito nessas histórias mais atuais, que é uma beleza, uma sedução, a forma como o vampiro ataca, os hábitos do vampiro de não aparecer de dia e só de noite, que o vampiro volta para o seu caixão para dormir, para sua mortalha, a forma como ele precisa ser morto efetivamente, de cravar algo no seu coração, decapitar. Então, tudo isso que a gente ainda tem hoje como típico de vampiros já está nesse livro. Por ser um relato, ele é feito todo em primeira pessoa pela Laura, fora aquela primeira parte que é alguém apresentando o relato. Esse é um livro que vai agradar todo mundo que gosta dessa literatura inglesa de modo geral, ali do início, meio até o final do século XIX. Então quem gosta de Jane Austen mesmo, quem gosta de Dickens, quem gosta de Oscar Wilde, quem gosta, claro, principalmente de Mary Shelley e de outros autores do terror desse primeiro período do gótico, vai amar esse livro. Ele tem um andamento normal para qualquer livro do período, é uma leitura muito legal, muito agradável e é um livro extremamente curto. Tem umas 100 e poucas páginas, como eu falei antes, e é uma leitura bem bacana, agradável mesmo. Então, para quem gosta de histórias de vampiro, com certeza é uma leitura obrigatória, porque é o primeiro livro que vai tratar do tema, é o primeiro livro que vai colocar efetivamente como lidar com vampiros, e é o livro que vai inspirar praticamente todos os outros livros de vampiros que vieram depois. Essas foram as minhas percepções do livro Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Até o próximo vídeo.